Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã no profeta Miqueias, no capítulo 6. Vamos ler até o verso 8. 6, de 1 a 8. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar, irmãos. Pai Celestial, nesta manhã gloriosa, nós te rendemos graças pela tua palavra. Rendemos graças a ti, Senhor Deus, pelo que o Senhor espera de nós, um voto de confiança que o Senhor nos dá, de que somos capazes, Senhor Deus, de agradar-te, de ser bênção nas tuas mãos, de abençoar a sociedade onde estamos inseridos. Te pedimos, Senhor Deus, abençoa-nos a todos nós que estamos diante desta palavra. Que este voto de confiança do Senhor seja para nós um desafio que nos faça mover do nosso lugar, que nos faça testemunhar com mais fidelidade e desassombro sobre o Senhor. Oramos pedindo-te que abençoes a Igreja Betel e todos quantos alcancem esta palavra, que temam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um profeta que é listado na palavra de Deus e nos nossos costumes como um dos profetas menores. Menor não por causa da sua estatura, mas por causa do volume de profecias dele que ficaram registradas na Escritura Sagrada. Por isso, menor. Mas tão grande quanto qualquer outro. E nós vemos o desafio que ele nos faz, ele faz ao povo da sua época. Miqueias viveu no século VII antes de Cristo, contemporâneo de Isaías e outros grandes mestres da palavra, e pregou para
nação de Israel. E o Miqueias, ele vai nos lembrar, como sempre, Deus lança em nosso rosto o que nós fomos, o nosso passado. Que nós não devemos esquecer o que fomos, para que possamos ter sempre um coração agradecido pelo que somos. O Miqueias lembra aqui que aquele povo a quem ele estava se dirigindo, com tantas decepções, com tantas amarguras, com tantas reclamações, tinha sido liberto da escravidão egípcia e com braço forte, mão estendida, o Senhor o havia introduzido na terra que lhe prometera, que havia prometido ao seu ancestral Abraão, na sequência Isaac e Jacó. Essa lembrança é importante, irmãos. Mas, acima de tudo, nós precisamos pensar que o contexto em que o profeta Miqueias está trabalhando, está profetizando, é um contexto de muita ameaça, de muita tristeza, de muita insegurança. Eles estavam sendo ameaçados por um grande rei assírio, Senaqueribe, e este rei estava fazendo tremer o povo dentro das suas muralhas. Só para contextualizar, irmãos, nós temos hoje no nosso mundo muito poucas cidades são muradas. Cidades mais novas não necessitam de muralhas, até porque as circunstâncias mudaram, os modos de fazer guerra mudaram também, e as muralhas pouco teriam influência hoje para impedir ou atrapalhar uma invasão de um país mais forte que quisesse dominar um país mais fraco. Estamos vendo com muita tristeza até, com um retrocesso nisso, naquela promessa mal cumprida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estava construindo e ainda está em construção aquele muro na divisa com o México, com outros propósitos. Vejam bem, irmãos, o nosso Deus está dizendo aqui que Ele já declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O muro que está sendo erguido na fronteira com o México é para impedir o acesso de pessoas humildes, pobres, necessitados ao emprego, aos bens que os Estados Unidos conquistaram pelos longos anos, pelos séculos que estão sendo construídos. É bem verdade. Mas não há uma invasão. Há um desejo de partilhar. E é isso que nós cristãos precisamos entender. A partilha é algo necessário, é algo indispensável. E nós crentes, e eu vi com muita tristeza alguns crentes batendo palma para este louco, quando prometeu e começou a construir esse muro, porque se eles são um país tremendamente abençoado por Deus, é justo que eles sejam olhados como alguém que possa doar algo do que Deus lhes deu
para as camadas mais pobres da sociedade mundial, especialmente dos latinos. Isso, estou falando de uma nação que é conhecida no mundo inteiro como uma nação cristã, uma nação que goza do conhecimento e das bênçãos de Deus. Eu acho que o juízo vai revelar coisas muito tristes a respeito dessa nação e de tantas outras que procedem da mesma forma. Então nós vemos que o mundo, o nosso mundo, se tornou um lugar triste atualmente, exatamente por causa dessas contradições em que uma nação tremendamente abençoada possa fechar as suas portas, fechar os seus recursos e querer gozá-los apenas entre si, não reconhecendo que tudo que existe lá, de riqueza, de bens, vieram de Deus. São doação também. Por si só, eles não teriam conseguido grandes coisas. Então, a ameaça de Senaqueribe à nação de Israel, que se concretizou, ou melhor, que não se concretizou, porque o exército de Senaqueribe até chegou às portas de Jerusalém, mas Deus puniu aquele exército de uma forma muito excepcional. Numa noite, morreram milhares de soldados e aquele exército ficou totalmente enfraquecido, impossibilitado de cumprir a sua ameaça sobre Israel. Recentemente, no episódio desse problema da Covid-19, que nos obriga a manter distância uns dos outros, coisa e tal, o Estado da Bahia comprou da China alguns respiradores, naturalmente sacrificando, e houve, de fato, muita corrupção nesse movimento de compra de equipamentos, mas vamos considerar que o fato em si, sem investigar os meios pelos quais esse material foi adquirido e como algumas pessoas levaram vantagem com isso. Mas, chegando em Miami, esse produto que a Bahia tanto precisava para salvar os seus doentes, o presidente dos Estados Unidos decretou que não ia sair de Miami, ia para a Bahia, ia direto para suprir as necessidades dos americanos, já que Miami é território americano e o material que estava lá eles precisavam, com um confisco de guerra. Usou esse recurso, esse argumento para impedir que esse material chegasse aqui. É o abuso do poder, é o poderoso, é o todo-poderoso agente de uma nação que se diz também poderosa e que se diz cristã. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Estou dizendo porque neste momento seria como a Igreja Betel e como outras igrejas e como outros irmãos fizeram, seria um momento de compartilhar, de dividir o que se tem, de doar mais, de repartir mais, não de demonstrar poder, não de demonstrar arrogância, não de demonstrar violência, como foi feito com esse material que viria para o nosso estado da Bahia. E eu fico pensando, irmãos, o que o profeta Miqueias denuncia no seu livro, na sua profecia, 700 anos antes de Cristo,
E o que a declaração que Deus, usando a boca do profeta, diz que espera do seu povo é esta: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Sim. Se nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, fizermos isto, vamos experimentar um avivamento que tanto desejamos. Vamos experimentar o respeito da sociedade. Vamos experimentar a admiração do povo que carece e que recebe, que estende a mão para a igreja e recebe o seu benefício que a igreja tem para lhe conceder. Então, irmãos, o profeta, ele traz aqui 3 coisas que eu gostaria de ligeiramente compartilhar com os irmãos a respeito do caráter de Deus e o que Deus espera de nós. O homem de Deus imita ao Senhor. É o que Deus espera de nós, é exatamente isso. No tocante à ética, o homem de Deus é justo. O homem de Deus não comete injustiças, não se regozija com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Em segundo lugar, no tocante à vida social, o homem de Deus demonstra relacionamento, misericórdia, que perdoa e que exalta a Deus e que honra ao Senhor, cuja igreja será vista pela sociedade como um instrumento de bem, um instrumento de abençoar, não um instrumento de explorar, como a gente tem visto ultimamente a igreja evangélica que está na mídia, a igreja evangélica que está visível à sociedade, é um instrumento de maldade. Tem sido assim visto como um instrumento de exploração, de pecado, de violência, de agressão ao próximo. E isto é muito drástico, muito ruim para a imagem do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue para executar a justiça de Deus sobre os nossos pecados. Por último, no campo da espiritualidade, o homem de Deus submete-se alegre e humildemente à vontade divina. Em Romanos 12, 2, nós temos uma expressão muito interessante, irmãos, sobre consagração. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esta palavra, eu encerro a mensagem desta manhã, orando ao Senhor para que realmente a Igreja Betel cumpra o seu papel de ser uma igreja misericordiosa, justa, bondosa, que espelha para o mundo a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez, nós glorificamos o Teu nome e te pedimos, Senhor Deus, que esta igreja possa ser uma igreja fora da moda, fora da curva, seja uma igreja que
realmente cumpra o seu papel em pleno século XXI. Nós saibamos adorar-te, servir-te, mas saibamos também servir ao nosso próximo e ser justos em nossos julgamentos, em nossa atenção, nossa participação na sociedade. Oramos em nome de Jesus. Amém.